Olá, bom dia, shalom, shalom para todo mundo. Que vocês tenham um dia abençoado hoje, nessa terça-feira linda, maravilhosa que Deus fez para cada um de nós, né? Queridos, eu estou muito feliz com a participação de vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado por estarem se inscrevendo, muito obrigado por estarem compartilhando. Queridos, eu quero falar hoje sobre Israel. Exatamente, quero falar sobre Israel. Até então a gente tem falado sobre hebraico, mas uma das propostas é nós falarmos também sobre Israel e falarmos também sobre eventos bíblicos, passagens bíblicas e tudo mais, né? Hoje eu quero falar sobre Israel porque aconteceu um evento muito interessante no dia 10 desse mês de julho. Aconteceu uma conferência de imprensa em que os arqueólogos de Israel, né, se reuniram para poder divulgar para o mundo um grande achado arqueológico em Israel. Isso mesmo. Foi no Museu do Rockefeller, em Jerusalém, em parceria com o Museu de Israel. E eles lançaram agora uma descoberta maravilhosa. Há 30 anos que os arqueólogos de Israel buscam evidências, né? Evidências, na verdade, eles já até encontraram, mas buscam evidências maiores, né? Principalmente de esqueletos, é verdade, de esqueletos, sabe de quem? Do povo filisteu. O povo filisteu, você sabe que foi o maior inimigo de todos os tempos do povo de Israel. Isso mesmo, foi o povo filisteu. Houve vários povos, né, inimigos de Israel, mas o povo filisteu, ele se destacou como inimigo de Israel em vários momentos bíblicos. E ele se destacou também por ser um povo numeroso, ele se destacou por ser um povo muito cruel. Israel sempre temeu os seus inimigos, mas temia muito mais o povo filisteu, porque o povo filisteu, eles aterrorizavam. Daí a gente tem uma ideia de terrorismo de hoje, né? Porque esse povo, eles eram um povo que além de pegar cativo, além de empilhar, né, pegar todas as produção agrícola, a produção de bovinos, suínos, caprinos de Israel, além de fazer o povo cativo, eles também torturavam o povo de Israel, ou qualquer outro povo que eles levavam cativos, com torturas muito terríveis, mas torturas terríveis mesmo. Então eles eram um povo muito temido, porque eles eram muito ruins, eles eram muito maus, eles não eram benevolentes, não tinham misericórdia, era um povo muito, muito, muito mau mesmo. E esse povo, não à toa, né, ele foi dizimado da face da terra. Tem aproximadamente 2.500 anos que o povo filisteu, ele foi dizimado da face da terra. Não era para ser diferente, né? Porque um povo com uma índole tão ruim, tão má dessa forma, e ainda por cima afrontando o povo de Deus dessa forma, né? Não poderia ser diferente, não poderia ter um destino diferente do que o ser dizimado, ser apagado da face da terra. Então, há 30 anos, os arqueólogos de Israel, eles buscam, né, encontrar evidências de várias coisas em Israel bíblicas falando e encontraram uma evidência fantástica sobre o povo filisteu. Sabe o que eles encontraram? Até hoje, eles têm encontrado casas do povo filisteu, têm encontrado objetos do povo filisteu, como joias, como armas, como os instrumentos de trabalho, mas nunca encontraram um único esqueleto de algum filisteu. Você sabe que Golias, né, aquele que lutou com Davi e Davi venceu o gigante Golias, ele era um filisteu. E até hoje nunca se encontrou nada em relação a um corpo físico, um esqueleto, alguma coisa assim, a não ser essas casas ou artefatos e tudo mais. Mas agora, no dia 10 de julho, os arqueólogos falaram que depois de 30 anos de trabalho, tentando buscar alguma referência, né, na região de Ashkelon, tem um parque nacional lá, né, de arqueológico nacional, eles encontraram, sabe o quê? O maior cemitério filisteu. Verdade, o maior cemitério filisteu. Sabe o que eles encontraram? 160 esqueletos de homens e mulheres filisteus. Foi a primeira vez na história, na primeira vez em todos os tempos que esse achado é encontrado e revelado para a humanidade. 160 corpos. E juntos com esses corpos tinham armas, tinham joias, vasos de perfumes, claro, sem o perfume, né? Mas vários artefatos e objetos usados no dia a dia desse povo. E foi encontrado isso, 160. Com isso,
os arqueólogos vão poder traçar bem melhor agora a questão da vida social do povo filisteu. Isso é interessante porque todo grande achado que diferencia alguma coisa, né, todo grande achado arqueológico de Israel sempre vem acompanhado, mais cedo ou mais tarde, de alguma mudança histórica em Israel. Você vê que quando se acharam, né, os manuscritos de Qumran, em 1947, imediatamente no ano seguinte, 1948, o Estado de Israel foi declarado e oficializado. Então sempre acontece, quando um grande achado acontece, alguma coisa dá para acontecer com a nação de Israel. Espero eu que seja alguma coisa abençoadora para aquela nação tão querida, tão amada que nós temos lá, naquele povo tão querido e tão amado. E, para terminar, eu quero falar para vocês que essa palavra filisteu, ela é muito ouvida nos nossos dias de hoje. Você vai me perguntar, Carla, como que eu escuto essa palavra filisteu nos dias de hoje se há 2.500 anos esse povo não existe mais? Se esse povo filisteu existiu apenas no período bíblico. Sim, o povo filisteu existiu apenas no período bíblico. Mas existe um povo que mora em Israel hoje que herdou essa palavra filisteu para sua nação, que ainda não é uma nação, quer se tornar uma nação, mas herdaram esse nome filisteu, o povo árabe que mora em Israel hoje, chamado povo palestino. Isso aí. A palavra Palestina, ela vem exatamente da palavra filistim. Filistim, filisteu, Palestina, Palestina. Exatamente. O povo palestino herdou o nome filisteu. E não é à toa, não é, que o povo filisteu da época bíblica, as suas principais cidades eram Ashkelon, Ashdod e Gaza. Olha que interessante, você ouve muito falar sobre a faixa de Gaza. Exatamente lá foi tirada essa faixa da parte de Israel e foi dedicado ao povo palestino para poder fazer a sua nação, para criar o seu estado. Não é à toa, né? Que coisa mais interessante, como que a Bíblia ela vem com seus desdobramentos no nosso mundo atual, na nossa época atual. Foi exatamente da faixa de Gaza que o povo filisteu deu mais trabalho para o povo de Israel, e na atualidade é a faixa de Gaza que foi entregue ao povo filistino, palestino, para poder criar o seu estado, criar o seu país. Muito bem, por hoje é só. Eu sei que com essas informações, esses elementos que eu estou passando para você, você vai poder fazer mais estudos, aprofundar um pouco mais, mas são apenas elementos, instrumentos que eu estou passando para você fazer as suas conclusões e poder adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a terra de Israel, sobre o hebraico e sobre essas coisas lindas que a Bíblia tem para nós. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer e mais uma vez eu quero pedir a você, compartilhe o nosso vídeo. Tem tanta gente querendo aprender um pouco sobre Israel, aprender um pouco sobre o hebraico, aprender um pouco sobre mais questões bíblicas. E esse canal é feito justamente para isso, para compartilhar um pouquinho mais com todo mundo. Então compartilhe, curta nosso canal, compartilhe com todo mundo e não se esqueça de se inscrever, porque daqui a muito pouco tempo a gente vai ter uma surpresinha para todo mundo que é inscrito no canal, tá? Que Deus te abençoe, te dê uma semana cheia de paz, cheia de bênção, no Shalom do Senhor, nosso Deus eterno de Israel. Beijo para todos, tchau, tchau.